Olá, meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Gostaria de discorrer neste momento num tema um pouco sensível, que há muitas controvérsias, mas vamos tentar explicar de acordo com a palavra de Deus. Vamos ler primeiro Pedro 4:6. Por isso mesmo o Evangelho foi pregado também a mortos, para que eles mesmos, julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Agora vamos ler também 1 Pedro 3:18 ao 22. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, noutro tempo, foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indignação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. Queridos, se lêssemos na Bíblia que um dos apóstolos pregou para mortos no inferno, possivelmente acharíamos isso estranho e muitos duvidariam. Entretanto, a Bíblia menciona que Jesus pregou aos espíritos em prisão para aquelas pessoas que viveram durante o tempo de Noé e foram desobedientes. Os antediluvianos estavam tão presos pelas cordas dos próprios pecados que não quiseram atender aos apelos do Espírito Santo feitos por meio de Noé. Pedro descreve Noé como um pregador da justiça que, divinamente instruído, pregava a salvação durante a preparação da arca. Não deram crédito à sua palavra. E a palavra prisão no texto de 1 Pedro 3 é a escravidão do pecado. O texto diz que Jesus, nos 3 dias em que esteve morto, ele estava vivificado no Espírito. Foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais foram desobedientes nos dias de Noé. Jesus não pregou para dar uma segunda chance de salvação, mas para proclamar sua vitória e julgar a desobediência daqueles que rejeitaram a mensagem de Noé. Não vemos na Bíblia um único versículo, uma única referência em que diz que Jesus tirou alguém ali do inferno, depois de milhares de anos ali naquele lugar de tormento, e os levou para o céu. Não vemos isso. Os espíritos em prisão, queridos, são mencionados no texto do que Jesus fez no tempo entre a sua morte e ressurreição. 1 Pedro 3:18-20 diz: pois também Cristo morreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus,
aguardava nos dias de Noé enquanto se preparava a arca. Note que o corpo de Jesus estava morto e aguardando a ressurreição, mas ele estava espiritualmente vivo durante o tempo em que visitou os espíritos em prisões. Os espíritos em prisão são incorpóreos, são almas que estão presos, seu pecado foi cometido antes do dilúvio e Jesus visitou o lugar do seu cativeiro, dessa prisão eterna, para lhes fazer um anúncio. Jesus não foi evangelizar, tirar essas pessoas do inferno. Ele apenas pregou, mostrando para aqueles que a pregação de Moisés foi um aviso de Deus e que apontava para Cristo Jesus, o único meio de salvação para a raça humana. Outra coisa muito importante a esclarecer. Vamos ler. E o que vive e foi morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18. O texto revela que a autoridade e soberania de Jesus sobre a morte e o mundo dos mortos, possuindo assim autoridade sobre a vida e a morte e o destino final de todas as coisas. A interpretação de que Jesus desceu ao inferno para tirar chaves das mãos do diabo é um erro, queridos. O texto bíblico em Apocalipse 1:18 apresenta Jesus como o ser soberano que tem as chaves e não como alguém que as tomou de Satanás. Mas vamos voltar ao texto de 1 Pedro 3,19, onde diz que Jesus pregou a esses espíritos em prisão. A palavra traduzida como pregou significa declarar publicamente ou anunciar. Pedro diz que Jesus foi ao abismo e proclamou a sua vitória, tanto aos que viveram na época de Noé, quanto aos anjos caídos que foram expulsos do céu. Todos eles perderam e Jesus Cristo ganhou. A cruz triunfa sobre todo o mal. Vamos ler Colossenses 3,15. E despojando os principados e potestade, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Mas uma coisa é certa, com a morte encerra-se o tempo de preparo para a salvação. Observe o que está escrito em Hebreus 9:27. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. O tempo de preparo para a vida eterna é hoje, querido, e agora. Isso serviu para as pessoas que rejeitaram a mensagem de Noé, como para todas as gerações. Observa agora Hebreus 3, 7, 8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o apóstolo Paulo ensina, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobre modo oportuno, eis agora o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Os que já foram para o inferno podem até ouvir, mas não podem mais aceitar a mensagem para reverter o seu quadro de condenação eterna. Está bem claro na parábola do rico e Lázaro. Vou resumir Lucas 16, do 19 ao 31. O rico vivia rodeado de luxo e festas, enquanto Lázaro, um mendigo, jazia ferido em sua porta, alimentando-se das migalhas que caía da mesa do rico. Ambos morreram. Lázaro foi levado pelos anjos para o paraíso junto a Abraão. O rico, por outro lado, foi para o Hades, um lugar de tormento. No inferno, o rico viu Lázaro junto a Abraão e pediu a Abraão que mandasse Lázaro
para aliviar o seu sofrimento. Mas Abraão negou, dizendo que não havia como atravessar o abismo entre eles. O rico implorou que Abraão enviasse Lázaro para avisar os seus 5 irmãos, para que não viesse para aquele lugar de tormento. Abraão respondeu que os irmãos de Lázaro já tinham Moisés e os profetas, e que se não ouvissem a eles, não acreditaria nem mesmo se alguém ressuscitasse dos mortos. Observaram? Abraão disse ao rico que não havia como atravessar o abismo entre eles, ou seja, o céu e inferno. Não existe oportunidade de salvação depois da morte, queridos. O próprio apóstolo Pedro, em sua 2ª carta, ensina que os antediluvianos e habitantes de Sodoma e Gomorra não receberam uma segunda chance de salvação depois de estarem mortos. Vamos ler 2 Pedro 2, 5, 6. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou a cidade de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinza, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Saiba, queridos, o nosso destino eterno é decidido nesta vida. Ao contrário, encorajam-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês é endurecido pelo pecado, diz Hebreus 3:13. Pelo fato de o pecador endurecer, a Bíblia recomenda que o pecador aceite Jesus hoje, pois amanhã poderá ser tarde demais. Vamos ler também 2 Coríntios 6:2, porque diz: ouviste em tempo aceitável e socorriste no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, Senhor e Salvador, agora mesmo. Ele é o único meio de ser salvo e ter direito à vida eterna. Diz a palavra de Deus que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá aos céus, ao Pai, a não ser por meio de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar. A Ti, Senhor, nosso louvor, a nossa gratidão de podermos, ó Deus, ler, estudar a Tua imutável e gloriosa palavra. Te agradeço porque Jesus venceu a morte por nós, em nosso favor, para nos dar uma nova vida, uma vida contigo para sempre. Obrigado, Senhor, por esta maravilhosa palavra. Abençoa os nossos ouvintes da Tua palavra e seus lares neste dia, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na graça e na paz do Senhor, queridos, e até o nosso próximo encontro, se Deus nos conceder essa graça. O céu estremece com o som do Teu poder. A terra canta, o mar começa a responder. Teu braço santo trouxe redenção, justiça eterna, Tua salvação. Cantai ao Senhor um cântico novo, fez maravilhas
ilhas venceu de novo. Sua destra trouxe vitória e luz. Ergue-se o nome de Jesus. A tua justiça foi revelada diante das nações, é proclamada. Tua fidelidade ninguém apagará, toda a terra verá. A justiça do Senhor permanece para sempre. Seu trono é firme, seu juízo é excelente. Os rios batem palmas, os montes cantam louvor, porque reina sobre o mundo o Senhor. A justiça do Senhor é perfeita e verdadeira, julga os povos com mão certeira. O mar ruge o nome do Rei Salvador. Toda a criação exalta ao Senhor. Lembrou-se da aliança, da compaixão de Israel, guardou o coração. Dos confins da terra ecoa a voz, a salvação chegou até nós. O som das trombetas anuncia o Rei, toda língua confessa, só Ele é. Dos montes ao vale, do céu ao chão, a justiça do Senhor enche o coração. A justiça do Senhor permanece para sempre. Seu trono é firme, seu juízo é excelente. Os rios batem palmas, os montes cantam louvor, porque reina sobre o mundo o Senhor. A justiça do Senhor é perfeita e verdadeira. Ruja o mar, cante a terra, vibrem os céus. O justo Rei está entre nós.